Capítulo 14. O chamado de Deus aos apóstatas modernos. Através dos longos séculos, a história da vida e do trabalho de Elias tem inspirado e animado os que são chamados a ficar do lado do direito em meio à apostasia. Para nós, essa história tem um significado especial, pois ela está se repetindo. Vivemos em uma era de idolatria idêntica à que Elias viveu. Mesmo sem nenhum altar visível, os nossos olhos, milhares, estão seguindo os deuses deste mundo. Riquezas, fama, prazeres e ilusões que permitem que as pessoas sigam as inclinações do coração não transformado. Multidões têm uma concepção errada de Deus e estão servindo a um falso Deus, assim como os adoradores de Baal. Muitos, mesmo entre os que se dizem cristãos, têm se unido às influências que são totalmente contrárias a Deus e à sua verdade. O espírito que predomina hoje é o de infidelidade e apostasia. As pessoas exaltam as teorias humanas e as colocam no lugar de Deus e de sua lei. Satanás tenta homens e mulheres com a promessa de que na desobediência encontrarão a liberdade e que os tornará como deuses. Vemos um espírito que idolatra a sabedoria humana e a coloca acima da revelação divina. As pessoas parecem ter perdido a capacidade de identificar a diferença entre a luz e as trevas, a verdade e o erro. Acreditam que as opiniões de uns poucos que se dizem filósofos são mais confiáveis do que as verdades da Bíblia. Consideram a fé como a de Paulo, Pedro e João, coisa do passado e algo inadequado para a inteligência dos pensadores modernos. No princípio, Deus deu sua lei à humanidade para que por meio dela os seres humanos alcançassem a felicidade e a vida eterna. A esperança de Satanás é levar homens e mulheres a desobedecerem a essa lei. Ele procura constantemente falsificá-la e diminuir a sua importância. Seu maior golpe é a tentativa de mudar a própria lei, como também levar as pessoas a transgredir as instruções divinas enquanto dizem obedecer-lhes. Um escritor comparou a tentativa de mudar a lei de Deus ao antigo e maldoso costume de colocar na posição errada as setas indicativas de um cruzamento entre duas estradas, o que geralmente causava grande transtorno e contratempo. Deus estabeleceu setas indicativas para orientar os viajantes deste mundo. A seta da obediência voluntária ao Criador aponta para o caminho da vida, enquanto a seta da desobediência indica o caminho para a morte. Entretanto, para a desgraça da nossa raça, o grande inimigo de todo o bem inverteu a posição das setas indicativas e multidões têm sido enganadas para seguir o caminho errado. Por intermédio de Moisés, o Senhor instruiu os israelitas: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Êxodo capítulo 31, versos 13 a 17. O Senhor definiu de forma clara a obediência como caminho para a cidade de Deus, mas o homem do pecado mudou a seta indicativa. Ele estabeleceu o falso sábado e tem levado homens e mulheres a pensar que, descansando nesse falso sábado, estão obedecendo à ordem do Criador. Quando foram concluídos os céus e a terra, Deus exaltou o 7º dia como o memorial de sua criação. Assim, abençoou Deus o 7º dia e o santificou. No Êxodo, Deus apresentou o sábado a seu povo de forma muito distinta. No Egito, os capatazes procuravam forçar o povo a trabalhar no sábado, aumentando a quantidade de trabalho a cada semana. Mas Deus libertou os israelitas da escravidão e os levou para um lugar onde estavam livres para seguir todas as instruções do Senhor.
No Sinai, o Senhor proclamou a lei e entregou uma cópia para Moisés em 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, verso 18. Ao vaguear por quase 40 anos no deserto, os israelitas eram constantemente lembrados do dia de repouso estabelecido por Deus, pois o maná não caía no 7º dia, mas era dado em dobro no dia da preparação e conservado de forma milagrosa até o dia seguinte. O Senhor deseja que, pela fiel obediência ao mandamento do sábado, Israel sempre se lembrasse dele como seu Criador e Redentor. Enquanto guardassem o sábado com o espírito certo, não existiria idolatria entre eles. Por outro lado, se colocassem de lado as exigências dessa instrução divina, logo se esqueceriam do Criador. No entanto, eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Ezequiel capítulo 20, verso 16. Chamando a atenção de Judá para os pecados que finalmente fizeram com que o povo fosse levado para o cativeiro babilônico, o Senhor declarou: Você profanou os meus sábados, por isso derramarei a minha ira sobre eles e o consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Ezequiel capítulo 28, versos 8 a 31. Nos dias de Neemias, ocasião em que Jerusalém foi reconstruída, ele confrontou o povo transgressor do sábado, questionando: Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Neemias capítulo 3, verso 18. Cristo exaltou o sábado. Durante seu ministério na terra, Cristo enfatizou as exigências do sábado. Ele demonstrou reverência pelo mandamento que ele mesmo estabeleceu. Em seus dias, o povo tinha pervertido de tal maneira o espírito do sábado que sua observância refletia o caráter egoísta dos seres humanos em vez do caráter de Deus. Cristo colocou de lado o falso ensino que representava de maneira equivocada o seu caráter. Os rabis o perseguiram cruelmente, mas, mesmo assim, ele permaneceu firme, guardando o sábado de acordo com a lei de Deus. Com palavras claras e diretas, ele confirmou seu respeito pela lei, dizendo: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. O grande inimigo da nossa felicidade escolheu atacar de forma especial o sábado do 4º mandamento. Satanás diz: Eu trabalharei contra os propósitos de Deus. Colocarei de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Mostrarei ao mundo que o dia santificado por Deus foi mudado. Apagarei a lembrança desse dia. Eu o substituirei por um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Por meio de meu representante, eu me exaltarei. O primeiro dia será honrado, e o mundo protestante receberá esse falso sábado como verdadeiro. Eu serei o príncipe do mundo. Controlarei de tal maneira a mente das pessoas que o sábado de Deus será especialmente desprezado. Um sinal? Eu farei da guarda do 7º dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas se tornarão tão rígidas que as pessoas não se atreverão a guardar o sábado. Com medo de ficar sem alimento e roupas, elas se unirão ao mundo na transgressão da lei de Deus. A terra ficará totalmente sob o seu domínio.
Ao estabelecer o falso sábado, o inimigo pensou em mudar os tempos e as leis. Mas será que ele realmente foi bem-sucedido em mudar a lei de Deus? Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, declarou o seguinte a respeito do sábado: Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração. Será um sinal perpétuo. Êxodo capítulo 31, versos 13 a 17. A seta trocada indica o caminho errado, mas Deus não mudou. Ele é tão zeloso de sua lei hoje como era nos dias de Acabe e de Elias. Elias é necessário ainda hoje. É incrível como a lei de Deus é desrespeitada. O mundo hoje está em rebelião aberta contra Deus. As pessoas desprezam a Bíblia e odeiam a verdade. Jesus vê sua lei sendo desprezada, seu amor sendo rejeitado, seus mensageiros sendo tratados com indiferença. As pessoas não reconhecem as suas misericórdias, não dão atenção às suas advertências. O templo do coração humano está sendo profanado. Egoísmo, inveja, orgulho, malícia, tudo isso encontra lugar ali. Muitos não sentem o menor receio de zombar da palavra de Deus. Eles ridicularizam os que creem exatamente no que a Bíblia ensina. O desprezo cada vez maior pela lei e pela ordem é o resultado direto da transgressão dos claros mandamentos de Deus. O desvio do caminho da obediência traz como consequência a violência e o crime. Observe o desrespeito quase geral para com o mandamento do sábado. Note também a ousadia dos ímpios, que ao mesmo tempo em que decretam leis para a proteção da suposta santidade do primeiro dia da semana, estão também formulando leis para a legalização do comércio do álcool. Procuram forçar a consciência enquanto aprovam um mal que destrói os seres criados à imagem de Deus. É Satanás em pessoa que inspira leis como essas. Quase o mundo inteiro está se curvando aos ídolos. Mas o Senhor não permitirá que sua lei seja quebrada e desprezada para sempre, sem que haja consequências. A incredulidade pode ameaçar as reivindicações da lei de Deus com zombaria e desprezo. A causa de Deus pode manter a sua posição unicamente por meio de grande esforço e contínuo sacrifício. No entanto, no fim, a verdade triunfará de maneira gloriosa. Ao ser concluída a obra de Deus na terra, as normas de sua lei serão exaltadas outra vez. A falsa religião pode parecer prevalecer. As pessoas podem perder de vista a cruz do Calvário. As trevas podem espalhar-se sobre o mundo e o pensamento popular pode se voltar contra a verdade. Mas na hora do maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Até mesmo nos lugares em que muitos têm falado contra o Altíssimo, da forma mais ousada e direta, será ouvida a voz da severa repreensão. Pessoas indicadas por Deus denunciarão corajosamente a união da Igreja com o mundo. Convidarão com fervor homens e mulheres a colocarem de lado uma lei criada por homens para guardarem o verdadeiro sábado. Temam a Deus e glorifiquem-no. Proclamarão a toda a nação, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra. Se alguém adorar a besta em sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 14, versos 7 a 10. O mundo será convocado perante o Tribunal da Justiça Infinita para receber a sentença. Hoje, assim como nos dias de Elias, a linha divisória entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e os adoradores de falsos deuses está claramente definida. Até quando vocês vão oscilar entre as duas opiniões? Declarou Elias. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. E a mensagem para hoje é: caiu a grande Babilônia. Saiam dela, vocês, povo meu.
para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Apocalipse capítulo 18, versos 2, 4 e 5. A prova virá para todos. A prova virá para todos. As pessoas serão forçadas a guardar o falso sábado. A disputa será travada entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Os que cederem passo a passo às exigências e costumes do mundo cederão aos poderes terrestres a fim de evitar a zombaria, o insulto, as ameaças de prisão e a morte. Nesse período, o ouro será separado da escória. Haverá uma clara distinção entre a santidade verdadeira e a santidade falsa, baseada em aparências. Muitas estrelas que hoje admiramos por seu brilho serão deixadas em trevas. A nudez dos que não estão vestidos com a justiça de Cristo será finalmente exposta para sua própria vergonha. Aqueles que não têm dobrado os joelhos a Baal estão espalhados pelo mundo inteiro. Como as estrelas do céu que aparecem apenas à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra. Na África, na Europa, na América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os cantos da terra. Deus tem muitos escolhidos que aguardam para brilhar em meio às trevas, revelando claramente ao mundo em apostasia o poder transformador da obediência à sua lei. Na hora da mais profunda apostasia, quando Satanás fizer seu máximo esforço para que todos, sob pena de morte, recebam o sinal da lealdade ao falso sábado, esses fiéis, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, brilharão como estrelas no universo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Quanto mais escura for a noite, com mais intensidade eles brilharão. Elias pensou que restava apenas ele do lado do Senhor, mas quando disse, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me, a palavra do Senhor o surpreendeu. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. 1 Reis, capítulo 19, versos 14 a 18. Assim também, ninguém procure calcular o número dos que fazem parte de Israel hoje, mas que cada um tenha um coração semelhante ao coração de Cristo, um coração disposto a se doar para a salvação de um mundo perdido.